Hora do Esporte. Oferecimento. Disque Areia Nações, seu parceiro nas construções. 3832-1155. Julinho Pinturas. Comunicação Visual. 3832-0060. Esporte hoje veio para esse cenário maravilhoso. Estamos aqui aos pés da Serra do Cristo. Estamos com o Nicolas Machado, mais conhecido aí como Ben 10, que é atleta, né? Pratica ciclismo aqui na cidade. A gente vai conversar um pouco sobre essa modalidade. Nicolas, primeiramente, obrigada, viu? Um prazer te receber aqui. E eu queria começar esse bate-papo aqui com você já explicando para a gente como que começou essa paixão pelo ciclismo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, primeiramente, né? O esporte, a bicicleta sempre teve aí na minha vida, desde criança, nas ruas daqui da nossa cidade. Eu sou natural de Patrocínio, sempre andei e pratiquei o esporte, né? A bicicleta sempre teve nas minhas rotinas aí, férias e tudo mais. Então eu sempre brinquei e pratiquei o ciclismo aqui na Serra do Cristo, né? Brincando nas descidas, nos downhills daqui, e sempre tive essa vontade comigo de ser um atleta profissional. Então hoje poder viver da bicicleta, iniciando na minha cidade, é algo muito importante, que é a realização realmente de um sonho. Então tudo se iniciou nas brincadeiras de criança, junto com os amigos, com os colegas, e aqui a Serra do Cristo tem muita parte nisso aí. Uma brincadeira que acabou se tornando séria, né, Nicolas? Nicolas, muita gente vê o pessoal andando de bicicleta, mas a gente não sabe realmente, né, as categorias, né, tem vários termos aí. Eu queria que você falasse um pouco para isso, para a gente também aprender, né? A diferença entre o mountain bike, speed, qual que é a sua categoria? Explica para a gente um pouquinho da diferença desses termos aí. Então, a gente tem as bicicletas de estrada, de speed, né, que o pessoal, quando conhece como speed, e o mountain bike, que é a modalidade que eu pratico e a modalidade que eu mais invisto hoje em dia. O mountain bike é uma modalidade de montanha, né, o próprio nome já diz, bike de montanha, você pratica nas estradas de terra, nas montanhas, nas trilhas. E a bike de estrada, que é a bike de speed, você anda nas estradas de asfalto, né? Rodovias, alguns circuitos que tem montado dentro da cidade. Então a diferença é essa, uma bike é de montanha, de terra, e a outra é mais de asfalto, entendeu? E aí, Nicolas, você já participou de vários campeonatos, inclusive brasileiros, né? Você hoje em dia é o terceiro colocado na atualidade de mountain bike, é isso? Então, a gente compete todo ano, durante o ano inteiro, e durante essas provas que eu faço, né, provas de ranking brasileiro, a gente vai tendo as somatórias. Então a gente está no meio da temporada, eu estou em terceiro no ranking brasileiro até agora. Isso a gente tem a possibilidade de subir ou também descer, a gente precisa manter uma constância. Então hoje a gente está no top 3 do ranking nacional. Isso é algo que eu sempre sonhei, eu sempre quis ter uma constância em provas, né? Isso é o que eu sempre busquei, ser constante durante todo o ano, principalmente a alto nível. Então manter a constância hoje é a minha maior missão. Eu trabalho para ter a constância durante o ano, então eu tento programar ao máximo meu calendário de provas, as minhas competições, todos os meus afazeres, para conseguir ter performance durante todo o ano e estar sempre na melhor forma. É claro que isso nem sempre é possível, né? Na alta performance a gente às vezes dá uma oscilada, mas é para isso que eu trabalho hoje em dia, para tentar manter essa constância aí. Nicolas, o ciclismo foi uma modalidade que, principalmente na pandemia, alavancou com tudo, né? Não só aqui em Patrocínio, mas eu creio que você que anda o Brasil todo aí pedalando tem visto que essa crescente não foi só aqui, né? Qual que é o papel que você vê, né? Qual foi a importância do crescimento? Porque bicicleta sempre foi um meio de transporte que muitas pessoas tinham. Hoje em dia isso virou esporte. Qual que, assim, que é a importância que você vê desse esporte? Então, acredito que a principal crescente do ciclismo, né, durante a pandemia foi realmente você praticar um esporte ao ar livre. Então a gente teve a pandemia, o isolamento, as pessoas estavam procurando fazer alguma coisa, né, tentar sair de casa, então a bicicleta encaixou como uma luva, né? Você saía para um local aberto, você não tinha contato direto com outras pessoas, então eu vejo o esporte em si, a bike em si, que ela teve uma inclusão muito grande. Hoje você vê, é um esporte que tem uma inclusão, um poder de inclusão muito grande, você consegue ter a sua família toda andando. Então você vê hoje, em finais de semana, trilhas, você vê o pai, o filho, a esposa, o avô. Então assim, o meu modo de pensar no ciclismo hoje é um esporte totalmente inclusivo, é um esporte que você agrega família, amigos,
Então acho que as pessoas hoje procuram isso, né? Fazer esporte com o máximo de pessoas próximas possíveis, né? Então eu vejo a bike como uma fonte de transformação mesmo, um esporte que você pode praticar com as pessoas que você ama, você pode praticar com amigos e você consegue fazer competições, você consegue fazer tudo, então agrega muito e eu sou suspeito a falar do ciclismo, eu gosto muito, sempre tive envolvido, então eu achei assim, esse boom que a bike deu no meio da pandemia muito importante. Para a gente que é atleta profissional, a gente teve uma valorização muito grande e isso foi também muito importante. Então agora, depois dessa alavancada que o ciclismo deu após a pandemia, eu acho que é lógico que aquele boom que deu no meio da pandemia, hoje já não está tanto assim mais, mas o esporte cresceu muito e muita gente ficou e tá crescendo muito ainda. Como você falou, também é de fácil inclusão, porque já era algo do cotidiano de algumas pessoas, né? E acho que começa bem assim, que o pessoal já tem a bike em casa, pensa, vou, né, qual que eu tenho aqui em casa mesmo, né? Aos poucos o pessoal vai se equipando e existe todo o equipamento também, que a gente sabe que o custo disso acaba muitas vezes não sendo nem barato, né, Nicolas? E já entrando nisso, eu queria falar um pouco da sua equipe, né, do Audax, que você explicasse para o pessoal de patrocínio o que é Audax, de onde é, como que funciona essa questão do atleta ser patrocinado, né? Qual a importância e qual a relevância até para nós aqui de patrocínio, que como a gente começou aqui conversou um pouquinho aqui antes da entrevista, muitas pessoas nem sabem que tem atletas profissionais, né? Disputou também o Pan-Americano, né, Nicolas? Então, dá uma fala para a gente sobre, né, a questão desse patrocínio também. Então, eu sou atleta profissional desde 2018, né? Saí de patrocínio para competir em uma equipe no estado de São Paulo. De lá para cá eu passei por algumas outras equipes e hoje, esse ano, eu fechei um contrato com uma das maiores equipes do país no mountain bike, uma das maiores marcas também nacionais, que é a Audax. A Audax é uma marca nacional, como eu bem disse, né? Brasileira. Ela é de Teresina, no Piauí, então é uma marca que investe, que tem uma das equipes mais fortes, né? Eles conseguem me dar uma estrutura bem bacana para mim poder me desenvolver como atleta, eles me cedem os equipamentos, então eles me dão uma estrutura realmente para me viver da bicicleta. Esse lance de patrocínio, no caso, é algo que influencia totalmente no rendimento dos atletas, então até o atleta conseguir um patrocínio de uma grande marca, de uma marca de fábrica, ele tem que batalhar bastante. Eu batalhei muitos anos para conseguir estar em uma marca, então eu corri muito na região, sempre esse sempre foi meu sonho, ser um atleta profissional. Então hoje, para mim, no nível que eu cheguei e o nível que eu quero chegar, a importância desse patrocínio, de estar em uma grande marca, é muito grande. E como você bem disse, hoje a gente sempre teve a bicicleta dentro de casa. Então a marca ela precisa dos atletas para ter esse marketing, para ter essa divulgação da bicicleta e conseguir, né, propagar e o máximo que eles venderem as bicicletas é o melhor, é o que eles também conseguem reverter para a gente. Então a Audax é uma marca que ela tem toda a linha de bicicletas, desde bike de entrada até a linha profissional. Então é uma marca bastante conceituada já no país e eu estou bastante feliz de ter fechado contrato com essa marca esse ano. Você também disse do Campeonato Pan-Americano, né? A gente fez o Campeonato Pan-Americano no primeiro semestre, fiz 3 provas por lá, saí com medalha de prata em uma das provas, representando o nosso país, né, o Brasil, na prova de Team Relay. É uma prova assim de equipe, né? Então o Brasil saiu com a medalha de prata. Fiquei super feliz de ser o atleta da elite a representar. Então foi uma bagagem muito grande para mim poder participar de um campeonato pan-americano. Agora no segundo semestre a gente já volta com grandes provas e eu vou fazer uma prova na Europa agora, vou viajar no dia 23 de agosto, fazer o campeonato mundial e uma etapa da Copa do Mundo. Então sempre também contando com o apoio da Audax, também com outros apoiadores que eu tenho em patrocínio, como a Real Coffee, também o Laboratório Núcleo, que é um dos meus patrocinadores e apoiadores. Então a importância desses apoiadores para mim hoje é fundamental, são eles que alimentam o meu sonho e fazem isso se tornar realidade. Nicolas, e como que ficou a agenda? Né? Porque a equipe é de Santa Catarina, né? Teresina, no Piauí. Teresina, no Piauí. Aí como que ficou a agenda? Dá para conciliar ou não encontra o Nicolas mais aqui em patrocínio? Como que ficou essa loucura aí? Porque tem campeonato, né, o ano todo
no país todo, né? Sim, então a equipe é de lá, a marca é de lá, porém os campeonatos eles são divididos no Brasil, então com isso eu consigo ter minha base aqui ainda em Patrocínio, então a minha casa é em Patrocínio, eu sempre faço as competições e volto para cá, mas no mês que a gente está atual eu fiquei mais em casa, fiquei mais treinando, investi bastante tempo aqui no local que a gente está, que é o Recanto da Serra. A gente tem uma pista aqui, um circuito que carrega o meu nome, Nicolas Machado, então estamos aprimorando. Até no momento a gente está escutando barulho de máquinas, tem máquinas trabalhando, tem pessoas trabalhando e construindo, então eu consegui ficar todo mês aqui, investir no circuito que para mim treinar, um circuito que tem mais cara profissional, que vai me desenvolver mais e também vai dar mais oportunidade para as pessoas da cidade se desenvolverem no mountain bike. E a minha base é aqui, eu sempre faço as competições e volto, só que agora a gente começa novamente as competições, então eu fico muito pouco aqui, geralmente eu volto de uma competição no domingo ou na segunda, e na quarta eu já estou saindo novamente, então esse segundo semestre eu vou ter competições até o final de outubro, quase todos os finais de semana, então é bastante difícil eu ficar por aqui agora. Mas a minha base é aqui, eu continuo treinando aqui e faço faculdade aqui também na Unicerp. Então, meu tempo é bem corrido, mas eu consigo conciliar e estar sempre em casa. Quanto tempo de treino por dia, Nicolas? Então, eu treino na bike 6 vezes por semana, faço academia de 2 a 3 vezes na semana. Então, eu treino todos os dias da semana, não fico nenhum dia da semana sem fazer uma atividade física. Geralmente, meus treinos na bike giram em torno de 2 a 3 horas por dia, a academia é 1 hora aproximadamente por dia. Então são treinos bastante intensos, né? A gente tem aí as épocas de periodização dos treinos, a gente depende do foco, depende da época da temporada. Esse período que eu passei em casa foi um período de treinos um pouco mais curtos, mas porém bastante intensos, realmente tentando elevar ao máximo a forma física, né? Junto com o meu treinador. E foi bastante interessante e poder, no meio da temporada, ter um tempo assim para poder me preparar. Então, os treinos são bastante intensos, mas quando você gosta do que você faz, fica prazeroso. Dedicação, né? O pessoal que gosta de ciclismo às vezes vê um atleta profissional, mas a gente sabe que nada vem de graça, né, Nicolas? É muito treino, muito suor. Sim. E falando em competição, fiquei, né, sabendo pelas minhas fontes de uma competição que o Nicolas teve, e no meio dessa competição um atleta teve um problema com a sua bike, e o Nicolas parou para ajudar esse atleta e isso acabou prejudicando ele também na classificação. Queria que você também comentasse sobre isso, primeiro te parabenizar pela atitude, né? Porque com certeza acho que o legal do esporte, atividade física é muito legal, ganhar campeonato é legal, né? Ser profissional é muito legal, mas existem coisas, né? Valores por trás do esporte, com certeza isso serviu de exemplo para muitas pessoas. Então, essa prova em específico foi uma prova na Bahia, é uma prova bem legal, o público baiano é bem caloroso, a gente é super bem recebido por lá. E a gente teve uma prova, era 2 dias, e no primeiro dia, na primeira etapa, um atleta que é concorrente direto meu, a gente, fora das pistas, a gente é amigo, só que dentro da prova a gente, não é que a amizade acaba, mas tem a competitividade, cada um quer defender a sua camisa. E esse atleta acabou em uma das descidas tendo um acidente, e o problema foi não somente com o equipamento, foi com ele também. Então ele estava com bastante dor, eu passei e vi ele ali naquela situação de ter caído, e a prova era na casa dele, ele é um atleta baiano. Eu não pensei 2 vezes, eu acho que o esporte vai muito além de só do que ganhar corridas, e eu aprendi com meu pai desde criança, a gente sai junto e chega junto, não que a gente vai chegar necessariamente junto no resultado final, mas se você vê um amigo em apuros, eu não pensei 2 vezes em poder ajudar. Eu parei minha bicicleta, a gente tomou bastante tempo, ele estava com bastante dor, eu já tive fraturas, então eu imaginei, vendo ali aquela situação, imaginei quando eu parei que ele tinha tido uma fratura de fêmur, bem grave, o fêmur dele, a perna dele estava bastante inchada, e eu parei, eu pensei comigo, falei, cara, eu não posso deixar ele nessa situação. E eu acho que não é só vencer corridas, amanhã tem outra prova e eu vou ajudar ele o máximo que eu puder. Então eu fiquei ali com ele, a gente tomou um certo tempo, esperei a ambulância chegar, e assim que a ambulância chegou ali e começou a prestar o socorro para ele, ele falou, não, pode seguir sua prova, faz sua prova, e eu segui a prova e concluí. Eu acho que esse episódio, na hora eu nem imaginei que iria repercutir, teve uma repercussão grande.
eu acho que nesses momentos assim a gente se coloca à prova, né? Muita gente pensa somente no resultado final, não iria talvez dar nenhum apoio a ele, e eu não pensei duas vezes. Eu acho que a gente não pode deixar um companheiro sozinho, ainda mais nas circunstâncias que foi. Então esse foi um episódio que rolou lá na Bahia que eu não pensei duas vezes para ajudar um concorrente mesmo. Mas com certeza esse episódio também foi para a lista de troféus, né, Nicolas? Muito mais do que uma colocação, os valores, né, que o esporte traz. Com certeza você marcou a vida desse atleta também. Vamos falar também, Nicolas, dessa pista, então, que está sendo construída aqui no Recanto. O pessoal de Patrocínio que não sabe também, né, que não conhece, fala um pouquinho desse projeto que está sendo desenvolvido aqui. Então, a gente está no Recanto da Serra, aqui em Patrocínio. O circuito, eu tive a honra de quando eu vim conversar com o pessoal, eles pode fazer a pista, mas a pista tem que ter o seu nome. Então aqui a gente tem o circuito Nicolas Machado no Recanto da Serra, uma pista de cross country, que é a modalidade que eu compito sempre. A pista tem em torno de 4,5 km, vários obstáculos. A gente está em uma região muito propícia para o mountain bike. O circuito foi lançado ano passado, de uma maneira pensando mais em geral, em todo mundo andar. Esse ano ele vem com algumas alterações. Esse ano a gente vem com nível um pouco mais elevado, a gente está procurando absorver um pouco mais as extremidades da fazenda, usar um pouco mais das áreas críticas que a gente tem, que é o que o mountain bike precisa. Então a gente está construindo pontes, algumas rampas, alguns gaps. A gente tá explorando bastante as matas da fazenda, que é o lugar mais legal de se andar. Então o circuito está ficando realmente de alto nível. O ano passado a gente teve a honra de trazer um campeonato mineiro aqui para o Recanto. Então o ano passado já teve um campeonato mineiro. A minha vontade é ter grandes campeonatos aqui ainda, inclusive com transmissões ao vivo nas grandes televisões. O mountain bike tem crescido muito e ganhando espaço, então aos poucos a gente já vê transmissões nas TVs abertas, algumas TVs fechadas também, mas isso já é um passo. Então o circuito tá ficando de alto nível, a gente está trabalhando muito e já vai ter bastante novidade aí. Além da pista, Nicolas, quais os planos futuros? Então, eu tenho 2 anos de contrato fechado com o Dax, então o meu futuro já está certo com eles. Eu tive uma oportunidade muito grande por lá, então eu abracei, o meu futuro está totalmente focado lá. Eu tenho essa prova agora no segundo semestre na Europa, minha primeira vez viajando para a Europa, competir com os melhores do mundo. Acredito que é isso que faz a gente evoluir. E tenho o campeonato nacional ainda nesse mês, tenho grandes competições até o final da temporada, então a minha meta é me manter entre os 3 primeiros do ranking nacional. Quem sabe bater um martelo no Campeonato Nacional de Maratona, fechar o brasileiro de cross country também entre os 3. As minhas metas são bastante ousadas para esse ano, estou me preparando muito, então tem bastante coisa boa em mente e é isso. Eu estou bastante focado e acredito que eu vou alcançar meus objetivos. Nicolas, só para a gente já ir caminhando aqui para o final, queria saber um pouco desse apelido. Esse apelido tem a ver com ciclismo? Porque a gente conhece muito mais por Ben 10 do que por Nicolas, né? Sem dúvida, as pessoas aqui na minha cidade sempre me conhecem muito mais por Ben 10. Esse apelido foi dentro de loja de bicicleta. Eles falam que eu parecia com um desenho animado na época, isso tem bastante tempo já. Acredito que uns 10 anos atrás. Hoje eu tô com 24 anos, isso eu tinha uns 13, 14, então foi numa loja de bicicletas, de amigos da bicicleta, e esse apelido pegou. Na época eu ficava bastante bravo e tal, não adiantou, quanto mais nervoso você fica, mais o apelido pega, e com o passar do tempo esse apelido foi fixando. Hoje a maioria das pessoas realmente me conhece por Ben 10, eu acho que ficou uma marca registrada aí, e esse apelido já é conhecido, aonde eu vou é Ben 10 mesmo. Bom, que a gente agradece quem colocou esse apelido aí, né, Nicolas, que acabou virando marca registrada, acabou colaborando. Exatamente. Nicolas, a gente quer te agradecer sua disponibilidade, ter vindo, batido um papo com a gente, te parabenizar, né, por todas, né, esses valores que você trouxe, né, e falou aqui, né, que o esporte traz, que você continue assim. Eu acho que realmente é isso que faz as pessoas crescerem. A gente quer te desejar, né, muitas e muitas competições, que você continue crescendo. Patrocínio, com certeza, né, tem muito orgulho, né, de ter atletas profissionais que levam o nome da cidade, e a gente sabe que esses atletas também trazem para Patrocínio, né, porque além de irem levarem o nome, tem trazido para cá também, né? Então isso é muito importante para o comércio, para a população. Então acaba sendo um presente para toda a cidade.
que você continue desempenhando seu papel aí com muito sucesso e muita felicidade. Gente, tenho certeza que você tem um longo caminho aí ainda pela frente. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco, contar um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu tenho feito, que ainda vou fazer. Eu sou muito honrado de ser patrocinense, né, e de poder levar o nome da nossa cidade para o Brasil inteiro. Eu espero algum dia ainda ter o apoio dos nossos secretários aí, da nossa prefeitura. Eu acredito que isso vai ser muito importante para mim, para o meu desenvolvimento. E é isso, cara. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Sou bastante grato pela minha vida, por tudo que Deus tem colocado nela, por viver o sonho de criança. E é isso. Vamos continuar batalhando e correndo atrás de nossos sonhos. Muita coisa boa está por vir aí. Obrigadão. Patrocínio e região conta com Disque Areia Nações. Oferecemos, além de areia, brita e terra, serviços de máquinas, como caminhão transporte, pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, para a realização de serviços como aterro e desaterro, limpeza de terrenos, tanto em área urbana quanto rural. Disque Areia Nações, seu parceiro nas construções. Avenida Tupinambás, 1661. Fone 3832 1155.